O Libertador, capítulo 80. Jesus descansa na sepultura de José. Finalmente, o longo dia de vergonha e tortura terminou. Enquanto o sol se escondia no horizonte e o sábado começava, o Filho de Deus descansava na sepultura de José. Sua obra estava completa. No princípio, o Pai e o Filho haviam descansado no sábado, depois da obra da criação. Gênesis 2, verso 1. Todos os seres celestiais se alegraram ao contemplar a gloriosa cena. Agora, Jesus descansava da obra da redenção, e embora houvesse tristeza entre os que o amavam na terra, havia alegria no céu. Deus e os anjos viram uma raça redimida que, havendo vencido o pecado, jamais poderia cair. Esse foi o resultado da obra consumada por Cristo. Quando houve a restauração de todas as coisas, Atos 3, 21, o sábado da criação, o dia em que Jesus descansou na sepultura de José, ainda será um dia de descanso e regozijo. De um sábado a outro, Isaías 66, verso 23, as nações dos salvos se prostrarão em jubiloso culto a Deus e ao Cordeiro. Os eventos do dia da crucifixão viram uma nova testemunha da divindade de Cristo. Quando o Salvador pronunciou seu brado agonizante, outra voz se manifestou dizendo: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mateus 27, verso 54. Essas palavras não foram apenas sussurradas. Quem as teria pronunciado? Foi o centurião, o soldado romano. A paciência divina do Salvador, sua morte súbita e o grito de vitória em seus lábios haviam impressionado aquele pagão. No corpo alquebrado pendurado na cruz, o centurião reconheceu o Filho de Deus. No mesmo dia da morte do Redentor, 3 homens declararam sua fé: o comandante da guarda romana, o que carregou a cruz de Jesus e o que morreu ao seu lado. Ao se aproximar a noite, um estranho silêncio pairou sobre o Calvário. Muitos haviam comparecido à crucifixão por curiosidade e não por ódio a Cristo. Mesmo assim, eles olhavam para Cristo como se ele fosse um criminoso. Com toda aquela comoção, eles tinham se unido à multidão na zombaria e insultos contra ele. Quando a terra ficou envolta em trevas, eles se sentiram culpados de um grande erro. Quando a escuridão se dissipou, foram para casa em solene silêncio, convencidos de que as acusações dos sacerdotes eram falsas e que Jesus não era um impostor. Poucas semanas mais tarde, quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, essas pessoas estavam entre as milhares que se tornaram crentes em Cristo. Os líderes judeus não mudaram, nem seu ódio diminuiu. A escuridão da crucifixão não foi mais densa do que a escuridão que ainda envolvia a mente deles. A natureza inanimada conhecia Cristo e deu testemunho de sua divindade. Os sacerdotes e líderes religiosos, porém, não reconheceram o Filho de Deus. Eles mataram a Cristo, mas até na hora do aparente triunfo deles, as dúvidas os deixaram perturbados. O que aconteceria agora? Eles tinham ouvido o brado: está consumado. João 19, verso 30. Haviam sentido o terremoto e estavam apreensivos. Agora temiam o Cristo morto mais do que haviam temido o Cristo vivo. Também temiam qualquer atenção adicional aos eventos ligados à sua crucifixão. Por isso, de nenhuma maneira, permitiriam que o corpo de Cristo permanecesse na cruz durante o sábado. Assim, usando o sábado como pretexto, líderes judeus solicitaram que Pilatos apressasse a morte das vítimas e que removessem seus corpos antes do pôr do sol. Pilatos concordou, e os soldados quebraram as pernas dos 2 ladrões para apressar a morte deles. Mas Jesus já estava morto. Os rudes soldados, enternecidos pelo que haviam ouvido e visto de Cristo, se abstiveram de quebrar suas pernas. Isso cumpria a lei da Páscoa. Não deixarão sobrar nada até o amanhecer, e não quebrarão nenhum osso do cordeiro. Números capítulo 9, verso 12. Os sacerdotes e líderes religiosos ficaram admirados ao verem que Cristo estava morto. Era algo inusitado alguém morrer em 6 horas de crucifixão.
Os sacerdotes quiseram se certificar de que Jesus estava morto e sugeriram que um dos soldados ferisse o lado do Salvador com uma lança. Do corte saíram 2 líquidos diferentes, um era sangue e o outro água. João declara: em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura no outro lugar, olharão para aquele que o traspassaram. João 19, versos 34 a 37. Depois da ressurreição, os sacerdotes fizeram circular o relato de que Cristo não havia morrido na cruz, mas que meramente desmaiara, recobrando mais tarde os sentidos. A ação dos soldados romanos prova que ele já estava morto. Se a vida dele já não tivesse se extinguido, aquele ferimento teria provocado morte instantânea. Não foi a perfuração da lança, nem a dor da cruz que causaram a morte de Jesus. Aquele clamor pronunciado em alta voz, Mateus 27, verso 50, Lucas 23, verso 46, no momento da morte, e a corrente de sangue e água demonstraram que ele morreu pela ruptura do coração. Seu coração foi partido pela angústia mental, foi o pecado do mundo que o matou. Os discípulos desanimam. Com a morte de Cristo também morreram as esperanças dos seus discípulos. Eles mal podiam acreditar que Jesus estava morto, pois até o fim não acreditavam que ele morreria. Estavam esmagados pela dor e nada do que ele dissera lhes servia de consolo. Embora nunca tivesse amado seu Senhor como agora, sua fé em Jesus havia morrido. Nunca sua presença tinha sido tão necessária para eles. Os discípulos de Cristo queriam muito dar-lhe um sepultamento honroso, mas não sabiam como consegui-lo. As pessoas que eram mortas por traição contra o governo romano deviam ser sepultadas em um terreno separado para criminosos. João e as mulheres da Galileia não podiam deixar o corpo do seu Senhor nas mãos de soldados insensíveis para ser sepultado em uma tumba desonrada. No entanto, eles não podiam esperar favores das autoridades judaicas, nem mesmo tinham alguma influência sobre Pilatos. Nessa emergência, José de Arimateia e Nicodemos socorreram os discípulos. Ambos eram membros do Sinédrio e conheciam Pilatos. Os dois eram ricos e influentes e estavam decididos a tomar as providências necessárias para que o corpo de Jesus recebesse um sepultamento digno. Ajuda de onde menos se esperava. José foi ousadamente a Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Só então Pilatos ficou sabendo que Jesus estava morto. O conhecimento da morte de Cristo havia sido propositadamente ocultado dele. Ao ouvir o pedido de José, ele mandou buscar o centurião encarregado da crucifixão, de quem ouviu um relatório sobre os eventos do Calvário, o qual confirmava o testemunho de José. José retornou com a ordem de Pilatos de que lhe entregassem o corpo de Jesus. Nicodemos chegou trazendo consigo cerca de 50 quilos de uma cara mistura de mirra e aloés para embalsamá-lo. Nem mais o honrado homem de toda Jerusalém poderia ser objeto de tamanha demonstração de respeito na morte. Os discípulos ficaram pasmados. Nem José nem Nicodemos tinham aceitado abertamente ao Salvador enquanto ele estava vivo. Essa decisão os teria excluído do Sinédrio, e eles esperavam poder protegê-lo por meio da influência que exerciam sobre o conselho. Entretanto, os astutos sacerdotes neutralizaram seus planos. Jesus tinha sido condenado enquanto José e Nicodemos estavam ausentes. A partir de então, esses dois homens não esconderam mais sua ligação com o Salvador e vieram corajosamente em auxílio dos pobres discípulos. Com delicadeza e reverência, eles baixaram o corpo de Jesus da cruz. Lágrimas de compaixão caíram
ao olharem o corpo lacerado e ferido. José tinha um sepulcro novo, escavado na rocha, que estava reservado para si mesmo. Como estava localizado perto do Calvário, ele o preparou para Jesus. Ali, com a ajuda de João, eles acomodaram os braços e pernas feridos e cruzaram as mãos machucadas sobre o peito sem pulso. Então, rolaram a pesada pedra até a entrada da tumba e ali o Salvador foi deixado a descansar. Quando as sombras da noite iam caindo, Maria Madalena e as outras Marias estavam por ali, perto do lugar de descanso do Senhor. Então foram para casa e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Lucas 23, verso 56. Os discípulos, os sacerdotes, líderes religiosos, escribas e o povo nunca esqueceriam aquele sábado. Os judeus observaram a Páscoa como haviam feito por séculos, enquanto aquele para quem ela apontava jazia na tumba de José. Adoradores enchiam o pátio do templo. O sumo sacerdote estava ali, esplendidamente vestido. Os sacerdotes, cheios de atividade, realizavam suas tarefas. Alguns dos presentes ficaram inquietos quando o sangue de novilhos e bodes foi oferecido pelo pecado. Eles não estavam cientes de que o símbolo tinha encontrado seu cumprimento, que um sacrifício infinito tinha sido feito pelos pecados do mundo. Nunca antes haviam testemunhado esse sacrifício religioso com sentimentos tão conflitantes. Em tudo havia um sentimento de estranheza. O lugar santíssimo sempre tinha sido sagradamente guardado de qualquer intruso, mas agora estava exposto aos olhos de todos. Um lugar não mais reconhecido pelo Senhor. A exposição do lugar santíssimo encheu os sacerdotes de medo de uma calamidade iminente. Muitos se voltam para o estudo da Bíblia. Entre a crucifixão e a ressurreição, muitos olhos insones estiveram estudando as profecias, alguns tentando encontrar provas de que Jesus não era o que afirmava ser, e outros procurando provas de que ele era o verdadeiro Messias. Embora investigassem com diferentes objetivos, todos se convenceram da mesma verdade. A profecia havia se cumprido. O crucificado era o Redentor do mundo. Mesmo entre os sacerdotes, muitos estudaram as profecias e, depois da ressurreição, reconheceram Jesus como Filho de Deus. Nicodemos se lembrou das palavras que Jesus pronunciou naquela noite no Monte das Oliveiras. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. João 3, versos 14 e 15. As palavras que Jesus havia lhe dirigido não eram mais misteriosas. Ele sentia que havia perdido muito por não ter estabelecido uma ligação com o Salvador durante sua vida. A oração de Cristo por seus assassinos e sua resposta ao ladrão moribundo falaram o coração do erudito membro do conselho. Outra vez, ele ouviu o último brado: "Está consumado", exclamado como palavras de um vencedor. Sua fé ficou para sempre estabelecida. O evento que destruiu as esperanças dos discípulos convenceu José e Nicodemos da divindade de Jesus. Jesus nunca havia atraído tanta atenção das multidões como agora que estava na tumba. As pessoas levaram seus doentes para os pátios do templo. Em todos os lugares eles clamavam: "Queremos Cristo, o médico." As mãos amistosas de Jesus, que nunca haviam recusado tocar o repugnante leproso para curá-lo, estavam cruzadas sobre o peito. Os lábios que haviam respondido ao pedido do leproso com as palavras "Quero, seja purificado." Mateus 8, verso 3, agora estavam silentes. Muitos estavam determinados a ter o Cristo vivo entre eles outra vez. Com persistente ansiedade perguntavam por ele. No entanto, os líderes os expulsaram dos pátios do templo. Soldados foram colocados de sentinela para afastar as multidões com seus doentes e moribundos. A tristeza esmagava os sofredores em sua decepção. Os doentes estavam morrendo pela falta do toque curador de Jesus. Nenhum médico podia ajudar. Não havia ninguém com habilidade semelhante à daquele que jazia na tumba de José.
Para milhares de mentes, veio a convicção de que se havia apagado a grande luz do mundo. Sem Cristo, a terra era trevas. Muitos, cujas vozes tinham se unido ao clamor, crucifica-o, crucifica-o, perceberam a tragédia que tinha se abatido sobre eles. Quando o povo soube que Jesus havia sido executado pelos sacerdotes, começou a haver indignações. Os detalhes de seu julgamento eram mantidos tão reservados quanto possível, mas relatos sobre a desumanidade dos sacerdotes e líderes religiosos começaram a circular por todas as partes. Pessoas de intelecto convocaram esses sacerdotes e líderes para que explicassem as profecias sobre o Messias. Enquanto tentavam forjar alguma mentira para responder, passaram a agir como loucos. Não podiam explicar as profecias que apontavam para os sofrimentos e morte de Cristo. Os sacerdotes sabiam que estavam enfrentando fortes críticas do povo. Os que tinham sido influenciados por eles contra Jesus estavam horrorizados com sua vergonhosa obra. Esses sacerdotes estremeciam por temer que o próprio Cristo ressuscitasse dos mortos e aparecesse perante eles outra vez. Lembraram-se do que ele tinha dito: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. João 2, verso 19. Judas tinha relatado a eles as palavras ditas por Jesus na última viagem a Jerusalém. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para que o crucifiquem. No 3º dia, ele ressuscitará. Mateus 20, verso 18 e 19. Lembraram-se de que até ali as predições de Cristo tinham se cumprido. Quem poderia dizer que essa também não aconteceria como predita? Eles queriam afastar esses pensamentos, mas não conseguiam. A imagem de Cristo invadia a mente deles, sereno e sem queixas diante de seus inimigos, enfrentando sem reclamar seus insultos e abusos. Uma avassaladora convicção veio sobre eles de que aquele era o Filho de Deus. A qualquer momento ele poderia estar diante deles, o acusado passando a acusador. O que fora morto exigindo justiça na morte dos que o assassinaram. Embora não quisessem passar pela soleira da porta de um gentil, por temor de contaminação, naquele sábado estiveram com o conselho uma reunião a respeito do corpo de Cristo. Os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos de que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos. Podem ir, e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor. Mateus 27, versos 62 a 65. Os sacerdotes deram instruções quanto à segurança do sepulcro. Uma grande pedra tinha sido colocada sobre a entrada. Por toda a pedra foram colocadas cordas, sobre as quais foi aplicado o selo romano. Uma guarda de 100 soldados foi então colocada ao redor da tumba para evitar que alguém a tocasse. Era tanta segurança com que Jesus foi selado em sua sepultura que parecia que ele ficaria ali para sempre. Os esforços que eles fizeram para evitar a ressurreição de Cristo são os argumentos mais convincentes para comprová-la. Quanto maior o número de soldados colocado em volta da tumba, mais forte era o testemunho de que ele tinha ressuscitado. Todo o poder romano foi incapaz de manter o Senhor da vida confinado à sepultura. A hora da sua libertação estava próxima.